Mas o que que especificamente um agente faz? Você falou, cara, ajudei na carreira de tal, 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 tal. Mas o que que especificamente um agente faz? Pensa o seguinte, um empresário, ele agencia a carreira de um atleta que tem uma carreira para ser agenciada. Para todo pai, o filho é um craque, né? Para todo pai. Você chega para conversar com um pai sobre futebol, você aqui falou que é o esporte mais querido e amado do Brasil, não é só do Brasil, né? Espalhado aí, Sim. né? Vários países. E todo mundo acredita que o atleta, para ele ter uma oportunidade, para ele se tornar, começar a galgar os primeiros objetivos, ele precisa de um empresário. E não é isso. O papel do empresário é agenciar a carreira de alguém que já tem uma carreira para ser agenciada. Alguém que já está inserido no contexto. Alguém que já precisa de debater sobre contratos, debater tanto dentro de campo quanto fora de campo. Coisas que envolve a formação do atleta como um todo. Isso, ter um acompanhamento é importantíssimo. Então, você ter o acompanhamento de um profissional, isso é parte fundamental para você ter sucesso. É como você ter um mentor. O mentor nada mais é alguém que é ou fez algo que você gostaria de fazer. Ele encurta caminho. Um empresário, ele trabalha com diversos atletas. Um pai, muitas vezes, trabalha com um atleta, que é o seu próprio filho. Então, ele na formação do seu filho, dentro da área esportiva, ele vai na tentativa e erro. Né? Não que um pai quer o mal do filho, até porque pai nenhum quer o mal do filho, só que muitas vezes ele vai passar por esses processos uma única vez. A primeira avaliação, a primeira dispensa, a primeira lesão, a frustração do filho terminando com a namorada e isso influenciando dentro de campo. Então tudo é primeiro. Um agente, um empresário, alguém que já trabalha há mais tempo, ele já passou essa mesma situação por várias vezes com vários atletas. Então a experiência que ele tem, ele chega para o atleta e fala, olha, se eu fosse você, vinha para cá. Porque inúmeros atletas passaram por esse caminho e os que vieram para cá deu certo, os que vieram para cá deu errado. Basicamente isso. Tá, mas e tem alguma idade específica que você ajuda com relação às crianças e tudo mais aí ou não? As normas da FIFA, um agente FIFA hoje, como é a nomenclatura correta do empresário, ela tem algumas regras, né? O atleta só pode ter um agente depois dos 16 anos e depois dos 16 anos com um contrato profissional. Só que, sabe aquela parte do filme Velozes e Furiosos que o Dominique Toretto fala que é Brasil? Né? Então, Não tem regra. não é mais ou menos assim. Tem algumas particularidades. Hoje você vê bons atletas, crianças, tá? Você vê boas crianças que têm bons fundamentos no futebol, mas que muitas vezes não têm condição, que precisam de um apoio, que precisam de um direcionamento. Não só quanto a conselhos e direcionamento, quanto até a parte financeira. Então é muito difícil você chegar e falar assim que é certo ou errado um atleta de 10 anos, 12 anos, ter alguém ajudando. Muitas vezes a gente fala assim, o amigo que ajuda. O amigo que ajuda é um empresário, é o dono como que é? Dono Da Rivest. da Rivest, que ele já é bem sucedido no seu trabalho, tem uma renda extra, tem uma renda que ele poderia investir, e ele vê como um ótimo mercado investir, ser empresário de jogador. E não tem problema nenhum. Porque ele vai fazer um bem para poder ajudar e dar oportunidade para outros atletas, né? Para a nova geração. Só que muitas vezes o pai, ele troca o bem mais precioso que ele tem por dinheiro. Ele troca o bem, que é o futuro do filho, por causa da situação momentânea financeira dele. Então isso não tem uma idade exatamente, se ele vai com 16, com 15, com 14... Tem particularidades, igual no próprio Rio de Janeiro e São Paulo. Você vê atletas com 8, 9, 10 anos e os pais já fazendo leilão para agenciamento de atletas. Você vê aquela paixão um pouco mais forte, né? Mas é particularidade de cada lugar. Agora, uma idade exata não tem, desde que saiba que a FIFA só permite a partir de 16 anos.